O cofre era uma cápsula do tempo que Elisa Montenegro evitava há exatamente uma década. 10 anos desde que Roberto partira, deixando-a sozinha naquela mansão dos jardins que mais parecia um museu de memórias tristes. O aniversário de morte sempre a levava ao cofre, um ritual mórbido que ela cumpria com a precisão de quem assina documentos funerários. "A senhora quer que eu a acompanhe?" Marcelo, o mordomo, parecia genuinamente preocupado. "Não, Marcelo. Algumas dores precisam ser vividas sozinhas." A voz de Elisa soava metálica, ecoando no corredor revestido de mármore Carrara. O cofre ficava atrás de uma pintura original de Portinari, ironicamente, o lavrador de café. Roberto sempre dissera que gostava da simetria, um magnata do café tendo um lavrador como guardião de suas posses. Elisa girou a combinação, 150385, a data do seu casamento. Ou pelo menos era isso que ela sempre acreditara. Dentro, o cheiro de papel velho e metal. Pilhas de documentos, joias em estojo de veludo e, no canto, a caixa de mogno que ela evitava como a peste. A caixa das memórias de Roberto. 10 anos depois, talvez fosse hora de enfrentar os fantasmas. A primeira coisa que suas mãos trêmulas encontraram foi o relógio de bolso do avô dele. Prata desbotada, corrente quebrada, algo que Roberto carregava sempre nos primeiros anos de casamento, até que parou subitamente. Elisa tentou abri-lo, mas a tampa emperrara pelo tempo. Com um estalo seco cedeu, e lá estava. Um bilhete amarelo pelo tempo, dobrado com a precisão de quem queria escondê-lo do mundo. Em caligrafia era feminina, delicada, mas as palavras eram facas. "Roberto, nosso filho, nasceu hoje. Ele tem seus olhos. Por favor, venha nos ver." No dia 15 de março de 1985, o mundo desabou em câmera lenta. 1985, o mesmo ano de seu casamento. O mesmo dia, o mesmo mês. Elisa sentiu o chão ceder, as paredes se fecharem. 30 anos de casamento, 30 anos de mentiras perfeitas. "Dona Elisa? Está tudo bem?" A voz conhecida a fez pular. Clara estava na porta, avental de limpeza, balde na mão. Sempre assim, discretamente presente, como se fosse parte da mobília. 20 anos trabalhando na mansão desde os 22. A quase filhá que limpava a sujeira alheia. Clara. Sua mãe, Elisa, engasgou, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Sua mãe se chamava Ana, não era? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Clara congelou, os olhos arregalados, os dedos brancos apertando o cabo do balde. "Sim, dona Elisa." A voz saiu um sussurro. "Por quê?" Elisa olhou para Clara. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Os olhos castanhos com tons de âmbar, exatamente os olhos de Roberto. A curva dos lábios, o jeito de inclinar a cabeça, como nunca percebera antes. A menina que ela ajudara com escola, médico, que tratara como própria filha, era o retrato ambulante de sua traição. "Por nada, querida." Elisa dobrou o bilhete, escondendo-o na palma da mão suada. "Só me veio à mente." Mas o dano estava feito. Clara recuou, os olhos estreitados em desconfiança. Algo mudara no ar, algo fundamental e irreparável. Naquela noite, sozinha na biblioteca, Elisa encarou o bilhete sob a luz do abajur. 1985. Clara nascera em 1985. A matemática era cruel em sua simplicidade. O telefone parecia pesar uma tonelada quando ela discou. "Doutor Albuquerque? Preciso refazer o testamento." A voz trêmula traía a fachada de controle. Herdeiros que não conhecíamos. Do corredor, Clara observava através da fresta da porta. Algo em sua vida estava prestes a desmoronar, e o instinto de sobrevivência a fazia tremer. A faxineira, que conhecia todos os segredos da mansão, estava prestes a descobrir que o maior segredo era sobre ela mesma. A memória é uma traiçoeira. Enquanto Elisa remexia nos arquivos mortos do escritório de Roberto, flashes de 1985 voltavam como cenas de um filme que ela não quisera ver. Roberto naquele ano, vibrante, ambicioso,
sempre com reuniões até tarde. O casamento ainda novo, ela tentando engravidar, ele distante. O relógio de bolso que sumira por meses e reaparecera sem explicações. Encontrou o que procurava, Dona Elisa. Clara apareceu na porta, vassoura na mão, mas os olhos fixos nos papéis espalhados. Documentos antigos, Clara. Coisas do império. A mentira saiu fácil, automática. Clara não se moveu. Minha mãe sempre disse que documentos guardam mais verdades que pessoas. Elisa sentiu o coração acelerar. Sua mãe. Ela era uma mulher sábia. Amargurada. A resposta veio cortante. Morreu achando que o pai da minha filha era igual a todos os homens. Promete mundos. Some quando a realidade aparece. O silêncio pesou entre elas. Elisa nunca perguntara sobre o pai de Sofia, a neta de Clara. Assumira que era mais um abandono da periferia, como tantos outros. E ele se chamava Roberto, por acaso? A pergunta saiu antes que pudesse conter-se. Clara riu, um som seco e sem humor. Não, Dona Elisa. Felizmente, meu erro não carregava o nome do patrão. Mas algo na hesitação, no modo como os olhos de Clara evitaram os seus, Elisa sabia. Havia mais ali, naquele dia, pela primeira vez. Elisa seguiu Clara até casa. O bairro simples, mas digno, o prédio bem cuidado. E então viu. Um homem saindo do prédio, cerca de 40 anos, altura de Roberto, ombros largos, e o rosto... o rosto era Roberto com 30 anos. Miguel, o irmão de Clara que ela mencionara casualmente ao longo dos anos. Meu irmão pedreiro, meu irmão pai de 2 meninos, nunca dissera, nosso irmão Elisa estacionou o carro e chorou pela primeira vez em 10 anos. Não pelas lágrimas contidas desde a morte de Roberto, mas pela vida que lhe fora roubada, pela família que ele tivera, do lado de fora dos muros altos da mansão. No dia seguinte, no escritório do Dr. Albuquerque, as palavras saíram como uma confissão. Há 2 filhos, Clara, que trabalha para mim há 20 anos, e Miguel, que nunca conheci. Elisa mostrou as fotos que tirara secretamente. Ele é a imagem do Roberto jovem. O advogado envelhecido estudou as fotos, o rosto grave. Elisa, você entende as implicações. A herança é vasta. Os sobrinhos herdarão o que lhes é devido. Mas esses 2, eles são sangue do Roberto. A decisão estava tomada. Quero conhecê-los antes que eles saibam. A investigação discreta começou. Detetives profissionais, sigilo absoluto. E cada descoberta era uma facada. Miguel, 42 anos, pedreiro especializado. 2 filhos pequenos. Clara, faxineira, uma filha na faculdade. Ana, morta em 2018. Câncer no pulmão. E a surpresa, registros de depósitos regulares em conta de Ana, sempre em dinheiro, sempre sem identificação. Roberto sustentara. Sabia. Pagou pela vida que criara e abandonara. Na mansão, Clara sentia a mudança. O olhar de Elisa era diferente, mais penetrante. As perguntas mais frequentes sobre sua infância, seu irmão. Algo se aproximava e ela preparava-se para o pior. A tensão chegou ao auge quando Elisa anunciou: Clara, quero conhecer seu irmão. Tenho uma proposta de trabalho para ele aqui na mansão. O mundo parou. Clara sabia. O segredo que sua mãe levara para o túmulo estava prestes a explodir. A oficina de Miguel cheirava a madeira cortada e suor. Ele ergueu os olhos quando a BMW prateada estacionou do lado de fora. Um veículo que não pertencia àquele bairro. Miguel Ferreira, a mulher idosa, mas elegante, saiu do carro, vestindo um tailleur que custava mais que seu trimestre. Sim, dona. Em que posso ajudar? Ele enxugou as mãos no macacão desconfiado. Sou Elisa Montenegro. Preciso de serviços de marcenaria na minha casa. Os olhos dela percorreram seu rosto com intensidade desconfortável. Miguel sentiu o coração acelerar. Montenegro, o sobrenome que sua mãe sussurrava em noites de febre. O nome do fantasma que assombrou sua infância. Onde fica a casa, dona Elisa? No jardim. Minha faxineira é sua irmã Clara. O mundo desabou. Miguel recuou um passo. Minha irmã não trabalha para os Montenegro. Trabalha há 20 anos.
Elisa parecia genuinamente surpresa. Ela nunca lhe disse? A traição doou mais que qualquer revelação. Clara sabia. Clara sempre soubera onde estava o inimigo e se calara. Enquanto isso, na mansão, Clara sentiu o pânico crescer. O telefone de Miguel caía direto para a caixa postal. Elisa não respondia às suas mensagens. Algo estava errado. Quando Miguel apareceu na portaria da mansão, o rosto uma máscara de fúria, Clara soube que a guerra começara. 20 anos, Clara. 20 anos trabalhando para essa gente e você não me contou? Miguel, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você se ajoelhou para quem cuspiu na nossa mãe. Elisa os observava da janela do andar superior. O perfil dos dois irmãos lado a lado era devastador. Clara com seus olhos de Roberto, Miguel com todo o seu rosto. Era como ver seu marido morto, discutindo com sua própria consciência. Desceu as escadas calmamente. Acho que todos precisamos conversar. Na biblioteca, o ar pesava como chumbo. Miguel recusou-se a sentar. Clara tremia. Elisa, pela primeira vez, sentiu-se a intrusa em sua própria casa. Seu pai, ela começou. Não tive pai. Miguel cortou. Tive um doador de esperma que nos abandonou. Ele não sabia. A mentira saiu automaticamente. Clara riu, amargo. Sabia sim, dona Elisa. Sabia e pagou para ficarmos longe. E então ela contou. As visitas secretas de Roberto na infância. Os presentes em dinheiro. As promessas quebradas de reconhecimento. A mãe morrendo e esperando por ele até o último suspiro. Ele veio ao funeral. Clara revelou, vendo o choque em Elisa. Ficou no carro, assistindo de longe. Como sempre, Miguel olhava para a irmã, horrorizado. Você sabia de tudo, tudo? Eu te protegi, Miguel. Você era tão cheio de raiva. Eu temia o que faria. Elisa sentiu as lágrimas queimarem. Roberto não apenas soubera, ele participara. Clandestinamente, covardemente, mas estivera lá. Eu quero que vocês dois façam parte da família. Elisa ofereceu voz trêmula. Legalmente, herdeiros. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela gargalhada amarga de Miguel. Herança? Você acha que é sobre dinheiro? Minha mãe morreu de desgosto. Eu cresci vendo ela chorar todas as noites. Ele saiu, batendo a porta com força que fez os cristais tremerem. Clara olhou para Elisa. Ele está certo. Algumas coisas não se compram. Mas nos olhos de Clara, Elisa viu algo além da raiva. Viu a fagulha de curiosidade de quem sempre quisera pertencer. O segredo estava fora da caixa. E nada mais seria como antes. A gaveta da cômoda de Clara rangia como os segredos que guardava. Lá no fundo, sob roupas de inverno que não usava há anos, estava o diário de Ana, capa de couro desbotado, páginas amarelecidas pelo tempo e pelas lágrimas. Clara nunca teve coragem de lê-lo por completo. Algumas passagens eram demais para suportar. Mas depois do confronto na mansão, as palavras da mãe morta clamavam por serem ouvidas. Dia 15 de março de 1985. Roberto, nosso filho, nasceu hoje. Ele tem seus olhos. Por favor, venha nos ver. Ana, o bilhete que Elisa encontrara era apenas o rascunho. A entrada no diário continuava. Escrevi o bilhete, mas não tive coragem de enviar. Ele está casado agora. A sociedade toda falando do casamento perfeito. E eu aqui, com nosso filho nos braços, escondida como uma criminosa. Clara chorou pela mãe, pela própria infância, pela injustiça que parecia hereditária. Dia 20 de junho de 1987. Ele veio hoje, 2 anos depois. Trouxe dinheiro, como se isso apagasse a ausência. Miguel chamou-o de tio. Doeu mais que qualquer abandono. Miguel tinha 2 anos quando viu o pai pela primeira vez. Clara nem nascida. A matemática do sofrimento nunca fechava. Dia 15 de março de 1990, Clara completa 5 anos hoje. Roberto veio. Sempre vem nessa data. Trouxe uma boneca que custa mais que nosso aluguel mensal. Clara adorou. Eu odiei. Ela merece um pai, não um benfeitor secreto. Clara lembrava da boneca. Lembrava do tio Roberto, que cheirava a bom e trazia presentes maravilhosos.
Lembrava da mãe chorando depois que ele ia embora. Enquanto isso, na mansão, Elisa fazia sua própria arqueologia da dor. Os arquivos financeiros de Roberto revelavam transferências regulares para uma conta não identificada. Sempre em março e setembro, aniversários das crianças, ela percebeu agora. Ele sabia. Elisa sussurrou para as paredes vazias da biblioteca. Ele sempre soube. Dr. Albuquerque tentou acalmá-la. Elisa, isso pode ser interpretado como reconhecimento implícito. Fortalece o caso deles. Eu não quero lutar contra eles, doutor. Quero acertar o que Roberto errou. Mas os sobrinhos, Felipe e Camila Montenegro, tinham outros planos. A notícia dos filhos ilegítimos vazaram como veneno através dos canais sociais da alta sociedade. Tia Elisa, isso é um absurdo. Felipe invadiu a mansão sem avisar. 2 bastardos aparecem do nada e você quer dar nossa herança. Não é nossa herança, Felipe. É herança do Roberto. E sangue dele corre nas veias deles. Camila, mais sutil, usou de artilharia pesada. E a sua infertilidade, tia. Você não acha conveniente que justo, quando os médicos dizem que você nunca teria filhos, aparecem 2 adultos dizendo ser do Roberto? A facada foi precisa e profunda. A infertilidade sempre foi a ferida aberta de Elisa. Naquele mesmo dia, Elisa foi até a casa de Clara. Pela primeira vez, sem avisar, sem cerimônia. Precisava ver onde viveram os filhos que ela nunca tivera. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo. Fotos de família enfeitavam as paredes. Miguel jovem, Clara na formatura, os netos de Ana. E em todas, a ausência de Roberto era palpável. Ele esteve aqui? Elisa perguntou, olhando uma foto de Ana jovem. Uma vez. Clara respondeu secamente. Quando mamãe morreu. Ficou 10 minutos. Disse que não podia ficar mais. Elisa tocou a foto da mulher que compartilhara seu marido. Ana era bonita, com olhos tristes que previam o abandono. Eu não sabia. A confissão saiu como um suspiro. Juro por tudo, Clara, eu não sabia. Clara estudou seu rosto. Acreditou. Ele era bom em esconder coisas. Mamãe escreveu tudo aqui. Ela estendeu o diário. As 2 mulheres sentaram no sofá modesto e mergulharam juntas no passado que as unia e separava. O diário de Ana era um mapa de dor, mas também de amor. Enquanto Elisa e Clara viraram páginas juntas, uma nova verdade emergiu. Roberto amara Ana. Não foi apenas um caso, foi um romance proibido que durara anos. Dia 12 de fevereiro de 1984. Conheci Roberto hoje na feira. Ele comprou todas as maçãs da minha banca só para conversar comigo. Rimos como adolescentes. Soube naquela hora que estava perdida. Elisa calculou mentalmente. Fevereiro de 1984. Eles estavam noivos. Roberto escolherá as maçãs de Ana enquanto ela escolhia o vestido de noiva. Dia 3 de maio de 1985. Miguel fez 2 meses. Roberto veio e ficou a tarde toda. Disse que o casamento dele é uma farsa, que ela não pode dar filhos. Eu sou a amante, mas sinto pena da esposa. Elisa sentiu o rosto queimar de vergonha. Sua infertilidade usada como justificativa para a traição. Dia 15 de março de 1995. Clara fez 10 anos. Roberto trouxe-a um colar que pertenceu à avó dele. Disse que ela merece herdar as joias da família. Eu ri. Que família? Nós não somos família, somos seu segredo sujo. Clara tocou o pescoço, lembrando do colar. A mãe a fizera devolver na semana seguinte. Eu tenho algo para mostrar a você. Elisa levantou-se decidida. No cofre da mansão, além do relógio de bolso, havia outra caixa. Uma que Elisa evitara por anos. Os documentos pessoais de Roberto. Lá, entre passaportes velhos e certidões, estava um envelope amarelo. Para ser aberto após minha morte. As mãos de Elisa tremeram ao quebrar o selo. Dentro, um testamento holográfico, escrito à mão por Roberto. Data, 6 meses antes de morrer. Se você está lendo isso, Elisa, eu finalmente me fui. E provavelmente levei meus segredos comigo. Mas há um que não posso levar. Tenho 2 filhos. Clara e Miguel, com Ana Ferreira.
Clara prendeu a respiração. Não os reconheci legalmente para proteger o império, mas eles merecem parte do que construí. Por favor, Elisa, cuide deles. E perdoe-me. Eu os amei, tanto quanto amei você, mas de maneira diferente. Era a confissão completa. A admissão que Clara esperara a vida toda. Ele sabia. Clara sussurrou, lágrimas escorrendo. Ele sabia e se arrependeu. Mas havia mais. Uma segunda página com instruções específicas. A fábrica têxtil no Brás deve ir para Miguel. Ele tem minhas mãos, saberá conduzir o negócio. O apartamento na Alameda Santos é para Clara. Sempre a imaginei vivendo lá. Roberto planejara tudo. Sabia exatamente o que queria para cada filho. Os sobrinhos, ao descobrirem sobre o testamento, entraram em guerra aberta. É falsificação. Felipe gritou no escritório do advogado. O tio nunca faria isso. Dr. Albuquerque estudou o documento. A caligrafia é dele. E as testemunhas eram duas, o jardineiro aposentado e a cozinheira que morrera no ano anterior. Pessoas que Roberto sabia que seriam fiéis até o fim. Miguel, quando soube, reagiu com cinismo. 30 anos de silêncio e agora um testamento. Conveniente, mas Clara viu além. Ele estava morrendo, Miguel. O câncer deu-lhe tempo para pensar no que fez. Pela primeira vez, os 3 filhos de Roberto, os 2 legítimos pelo sangue e a legítima pelo casamento, sentaram-se para negociar. E no meio da reunião tensa, Sofia, a filha de Clara, chegou da faculdade. E ao vê-la, Elisa gelou. Sofia tinha os olhos de Roberto, os mesmos olhos de Clara e Miguel, a 4ª geração da traição. O segredo não era mais sobre o passado, era sobre o futuro. O diário de Ana guardava uma última bomba. Clara descobriu-a nas páginas finais, escritas já com a letra trêmula da doença. Dia 15 de março de 2000. Clara fez 15 anos hoje. Roberto não veio. Mandou dinheiro com um mensageiro. Às vezes penso em contar a ele sobre a outra, mas não. Já sofremos demais, a outra. A palavra saltou da página como um grito. Clara passou dias revisando cada entrada, cada menção enigmática. E então encontrou, escondido entre as páginas, um pequeno recorte de jornal amarelado. Menina nascida em 12 de dezembro de 1987, entregue à adoção pela mãe biológica. Nome da mãe, Ana Ferreira. O mundo parou. 1987. Entre Miguel, 1985, e Clara, 1985, havia outra criança, uma irmã que nunca soube existir. Miguel ficou em silêncio por longo tempo quando Clara lhe mostrou a descoberta. 3! Éramos 3! A busca começou imediatamente. Contrataram um detetive especializado em adoções. Os registros da época eram incompletos, mas uma pista surgiu. A menina fora adotada por um casal de professores e se chamava agora Beatriz. Enquanto isso, a guerra pela herança escalava. Felipe e Camila conseguiram uma liminar, suspendendo a validade do testamento secreto. Eles estão dizendo que você coagiu o tio a escrever isso no leito de morte. Camila cuspiu as palavras na frente de toda a família reunida. Elisa, pela primeira vez, mostrou suas garras. Seu tio morreu de câncer no pâncreas, Camila. Ele estava lúcido até o último dia. E sabem de uma coisa? Prefiro dar tudo para os filhos dele do que para sanguessugas como vocês. A batalha legal prometia ser longa e suja. E no meio do furacão, o detetive encontrou Beatriz. Ela era psicóloga, casada, moradora de Curitiba. Não fazia ideia de sua origem. A revelação foi feita por telefone. O silêncio do outro lado da linha foi mais assustador que qualquer reação. Preciso processar isso. Foi tudo que Beatriz disse antes de desligar. Quando ela apareceu na mansão, uma semana depois, o arrependimento era visível em seu rosto. Beatriz não queria herança, queria respostas. Por que ela me deu para adoção? A pergunta ecoou na biblioteca vazia. Clara mostrou-lhe o diário. As entradas de 1987 contavam a história trágica. Ana, sozinha com 2 filhos pequenos, sem emprego, desesperada. Dia 12 de dezembro de 1987. Parte de mim morreu hoje.
Entreguei minha bebê para um casal bom. Roberto sumiu, não atende minhas cartas. Não posso cuidar de 3 crianças sozinha. Que Deus me perdoe. Beatriz chorou pela mãe que nunca conhecera, pelo sacrifício incompreendido. Elisa observava as 3 crianças de Roberto, agora adultos, unidos pela dor do abandono. E numa decisão que chocou a todos, anunciou: o processo de herança está suspenso. Vamos primeiro ser família. Os sobrinhos protestaram, os advogados alertaram sobre os prazos legais, mas Elisa estava decidida. Naquela noite, os 4, Elisa, Clara, Miguel e Beatriz, jantaram juntos na mesa que Roberto construíra para sua família perfeita. Ironia cruel, ou talvez justiça poética. E enquanto compartilhavam histórias, descobriram a verdade mais dolorosa de todas. Roberto visitara Beatriz escondido também. Fora o tio, que aparecia de vez em quando com presentes. Ele conhecera todos os seus filhos. Amara todos à distância. E falhara com todos igualmente. O segredo não era mais sobre um caso amoroso. Era sobre uma família inteira que existira nas sombras, enquanto outra vivia na luz. E agora, as sombras exigiam seu lugar ao sol. O caso Montenegro versus os herdeiros secretos tornou-se o escândalo do ano. A imprensa fina farejou sangue e atacou com voracidade. Império Têxtil Montenegro, a herança manchada de sangue, estampou a revista semanal mais influente do país, com uma foto montada mostrando Roberto ao centro e seus 3 filhos secretos ao redor como fantasmas. Miguel foi o primeiro a sentir o golpe. Seus companheiros de obra passaram a tratá-lo com mistura de inveja e desdém. O pedreiro milionário, cochichavam quando ele passava. Pedreiro especializado, por favor. Ele corrigiu um dia, a paciência esgotada. E sim, vou herdar uma fábrica. Problema? A fábrica têxtil no Brás, a que Roberto deixara para ele no testamento, era justamente a que fornecia uniformes para a construtora onde Miguel trabalhava. A ironia doía. Clara tentou manter a rotina na mansão, mas tudo mudara. Os outros funcionários agora a evitavam ou faziam reverências exageradas, cheias de sarcasmo. Dona Clara, o motorista a chamou com um sorriso falso. Precisa de algo? Um chá, talvez. Eu não sou dona de nada, Jorge, e ainda sei limpar meu próprio chá. Mas a pior consequência veio para Sofia, sua filha. Na faculdade de Direito, os colegas a chamavam de a bastarda rica. Piadas sobre DNA premium e herança surpresa a perseguiam pelos corredores. É só dinheiro, mãe. Sofia disse uma noite, os olhos inchados de chorar. Dinheiro não compra dignidade. Elisa, por sua vez, enfrentou o ostracismo da alta sociedade, o convite para o baile da associação comercial, que recebera religiosamente por 40 anos, não chegou. Eles me tratam como se eu fosse a culpada. Ela desabafou com o Dr. Albuquerque, como se eu tivesse criado esses filhos secretos para prejudicá-los. O advogado envelhecido sorriu com amargura. A sociedade perdoa tudo, Elisa, menos quebra de protocolo, e herdeiros ilegítimos são a quebra de protocolo definitiva. Foi Beatriz, a psicóloga, quem propôs a estratégia mais ousada. Por que não viramos o jogo? Em vez de nos escondermos, nos mostramos. A verdade é nossa melhor arma. E assim fizeram. Em uma entrevista coletiva cuidadosamente orquestrada, os 4, Elisa, Clara, Miguel e Beatriz, enfrentaram as câmeras. Roberto Montenegro foi meu marido por 30 anos. Elisa começou. Voz firme, e foi pai dessas 3 pessoas maravilhosas que tenho a honra de agora chamar de família. Clara mostrou o diário da mãe. Miguel exibiu fotos de Roberto visitando-o na infância. Beatriz falou sobre o trauma da adoção. A opinião pública virou como um barco em tempestade. De vilões tornaram-se vítimas. De oportunistas, herdeiros legítimos buscando justiça. Mas Felipe e Camila não desistiram. Em uma jogada desesperada, contrataram um perito grafotécnico para contestar o testamento.
E foi nesse momento que a verdade mais chocante emergiu. O Dr. Aurélio Castanho era o melhor perito grafotécnico do país. Cabelos grisalhos impecáveis, ternos sob medida e uma reputação inabalável. Quando Felipe Montenegro o contratou, estava confiante na vitória. O testamento é claramente uma falsificação. Felipe esfregou as mãos no escritório luxuoso. Preciso que você prove isso. Castanho estudou o documento por uma semana. Comparou com dezenas de amostras da caligrafia de Roberto Montenegro. Então fez a ligação que mudaria tudo. Senhor Montenegro, o testamento é genuíno, o perito anunciou. Mas há algo mais interessante aqui. Ele espalhou as amostras sobre a mesa de vidro. Veja estas letras R rebuscadas, estes T cortados. É a mesma caligrafia dos documentos da Fundação Ana Ferreira. Felipe franziu a testa. Que fundação? Exatamente. Castanho sorriu satisfeito. Uma fundação beneficente que seu tio manteve em segredo por 20 anos. Deduzo que em homenagem à mãe desses seus primos. A revelação foi de bomba. Roberto não apenas soube dos filhos, criou uma fundação com o nome de Ana para ajudá-los indiretamente. Elisa, quando soube, sentiu o chão ceder novamente. Que fundação? Dr. Albuquerque explicou, visivelmente desconfortável. Uma organização que Roberto criou em 1998. Destinava 10% dos lucros anuais para projetos sociais. Administrados por Ana Ferreira Clara, lembrava perfeitamente. Mamãe trabalhava para uma ONG que ajudava mães solteiras. Ela dizia que era seu trabalho abençoado, que Ana chamava de trabalho abençoado era, na verdade, a fundação que o amante criara para ela. Um emprego que pagava 5 vezes o mercado, com flexibilidade de horários, permitindo que criasse os filhos. Miguel fez as contas. 1998, quando eu tinha 13 anos. Foi quando mamãe parou de trabalhar como caixa e começou nessa ONG. A rede de mentiras e meias-verdades se tornava mais complexa a cada descoberta. Roberto montara um sistema elaborado para cuidar de sua segunda família sem que ninguém desconfiasse. Mas a maior surpresa estava por vir. Nos arquivos da fundação, encontraram registros de que Beatriz, a filha dada para adoção, também fora beneficiária. Seus pais adotivos recebiam uma bolsa de estudos misteriosa todo mês. Ele sabia onde você estava. Clara disse a Beatriz, maravilhada, e pagou por sua educação. Beatriz chorou. Meus pais sempre disseram que eu tinha uma bolsa por mérito. Mentira. Era meu pai biológico pagando pela sua consciência. Felipe e Camila, derrotados pela própria investigação, recuaram. E batalha legal estava perdida antes mesmo de começar. Mas enquanto a guerra da herança chegava ao fim, uma nova frente se abria. Nos porões da fábrica do Brás, Miguel descobriu segredos que Roberto levara para o túmulo. Segredos que ameaçavam desmoronar não apenas uma família, mas um império inteiro. A fábrica têxtil Montenegro no Brás cheirava a algodão e história. Para Miguel, que crescera entre canteiros de obras, o ambiente era estranhamente familiar. O senhor quer começar por onde? O gerente, Sr. Guedes, perguntou com respeito cauteloso. Pelos arquivos. Miguel respondeu, quero entender o negócio desde o início. Os arquivos da fábrica eram um labirinto de papel amarelado, contratos de décadas, livros contábeis, registros de funcionários, e foi numa pasta marcada Projetos Especiais 1995-2000 que Miguel encontrou a primeira pista. Projeto Fênix, desenvolvimentos têxteis para aplicações especiais. O cliente, uma sigla governamental que Miguel reconheceu dos noticiários. O que era o Projeto Fênix? Ele perguntou a Guedes. O gerente ficou pálido. Isso é confidencial, Sr. Miguel. Eu sou o dono agora. Nada é confidencial para mim. A verdade que emergiu foi perturbadora. Nos anos 90, a Montenegro Têxteis desenvolvera tecidos à prova de balas para forças especiais. Legal, lucrativo, mas não era isso que incomodava Miguel.
Era o subprojeto Fênix 2 Desenvolvimento. De uniformes para unidades prisionais. Fizemos os uniformes do presídio que Guedes engoliu seco, onde o irmão da Ana Ferreira cumpriu. Pena. Miguel não sabia que tinha um tio. Correu para Clara. Tio Raul? Clara fechou os olhos, dolorida. O irmão mais novo da mamãe. Morreu na prisão quando eu era criança. Assassinato, disseram. As peças se encaixavam com precisão macabra. Roberto fornecia uniformes para o presídio onde o cunhado morrera. E pior, os registros mostravam visitas de Roberto ao presídio na época da morte de Raul. A investigação de Miguel tornou-se obsessiva. Ele descobriu que Raul fora preso por um roubo à loja de departamentos dos Montenegro e que a testemunha-chave era ninguém menos que o segurança-chefe de Roberto. Ele prendeu meu tio e depois o matou na cadeia? Miguel confrontou Elisa, os olhos injetados. Elisa, chocada, prometeu investigar. O que descobriu foi pior que suas piores suspeitas. Raul Ferreira não fora vítima de Roberto, mas cúmplice. Os dois montaram um esquema de desvio de mercadorias por anos. Quando a fraude foi descoberta, Roberto deixou que Raul levasse a culpa sozinho. Ele prometeu cuidar da Ana e das crianças se Raul ficasse quieto. Elisa mostrou a Miguel as cartas que encontrara. Seu tio aceitou ser o bode expiatório. A morte na prisão. Acidente genuíno, segundo os relatórios. Mas a culpa de Roberto era real, ele abandonara o cunhado na cadeia. Clara, ao saber, lembrou-se das visitas da mãe ao irmão na prisão. Lembrou-se de Ana voltando para casa e chorando por horas. Ela não chorava só pelo irmão. Clara entendeu agora. Chorava pelo homem que o colocou lá. A herança que Miguel receberia não era apenas de teares e lucros. Era de culpas e segredos sujos. Naquela noite, na fábrica vazia, Miguel olhou para os retratos de Roberto na parede do escritório. Que tipo de homem você era, pai? Sussurrou para o silêncio. A resposta veio inesperadamente de Beatriz, que fizera sua própria investigação psicológica. Um homem dividido, Miguel. Como muitos de sua geração. Queria fazer o certo, mas não à custa do conforto. Miguel entendeu então que herdar não era sobre receber bens, mas sobre assumir responsabilidades pelas coisas boas e ruins que Roberto fizera. E ele estava determinado a acertar o que o pai errou. Sofia Montenegro Ferreira, agora com o nome legalmente alterado, não esperava se apaixonar na biblioteca da faculdade. Muito menos por ninguém menos que Eduardo Albuquerque, neto do Dr. Albuquerque. Seu bisavô trabalhou para minha família por 50 anos, Eduardo disse, os olhos azuis brilhando de ironia. Acho que o destino gosta de piadas repetidas. Eduardo era o oposto de tudo que Sofia conhecera. Cabelos desalinhados, roupas simples e uma paixão por justiça social que a fazia questionar seu próprio lugar no mundo. Você herda um império construído sobre segredos e exploração. Ele desafiava ela. O que vai fazer com isso? Enquanto isso, um outro romance florescia nos corredores da mansão. Beatriz, em suas sessões de terapia com Elisa, sim, a viúva milionária agora fazia terapia com a filha secreta do marido. Descobriu que a solidão de Elisa era tão profunda quanto a sua. Você nunca se casou de novo. Beatriz observou. Como casar quando se descobre que o grande amor da sua vida tinha uma vida paralela? Elisa respondeu, amarga. Mas o romance mais complicado era entre Clara e o arquiteto responsável pela reforma da ala leste da mansão. Marcos Vieira, 45 anos, divorciado, olhos que viam além da faxineira que ela fora e da herdeira que se tornara. Você tem mãos de artista, ele disse, observando-a restaurar uma antiga poltrona não de faxineira. Clara riu. Lavo mais banheiros que pinto quadros, Marcos. Talvez seja hora de mudar essa proporção. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria solidão. A mulher o deixara quando os problemas começaram. Não casei com um herdeiro problemático, dissera ela.
Agora, cuidando sozinho dos 2 filhos pequenos, via a ironia de repetir o abandono paterno, mas de maneira diferente. Os romances entrelaçavam-se com os negócios. Eduardo, o namorado de Sofia, era especialista em direito societário e ajudava a reestruturar as empresas. Marcos, o arquiteto, tinha projetos para transformar parte da mansão em centro cultural, mas Felipe e Camila não haviam desistido. Em uma jogada surpresa, tentaram comprar a dívida da fábrica do Brás, que Miguel descobrira ser maior que o valor de mercado o jeito deles de nos derrubar. Miguel explicou na reunião de família: se não pagarmos em 30 dias, a fábrica vai a leilão. Foi Sofia quem teve a ideia revolucionária. E se em vez de pagarmos, transformarmos a fábrica? Em vez de têxteis, que tal? Tecnologia vestível, a proposta era arriscada, mas visionária. A velha fábrica têxtil poderia se tornar um polo de inovação. Eduardo conseguiu o adiantamento do empréstimo. Marcos desenhou a reforma. E Clara, numa reviravolta poética, usou o diário da mãe como inspiração para a primeira coleção, Tecidos com Alma, baseada nos padrões que Ana desenhava nas margens do diário. O desfile de lançamento foi na própria mansão Montenegro. Pela primeira vez, as 2 famílias, a legítima e a secreta, estavam verdadeiramente unidas. Mas nos bastidores, um último segredo esperava para ser revelado. E dessa vez, envolvia não o passado de Roberto, mas o futuro de todos eles. A palavra Eransama surgiu numa das sessões de terapia entre Beatriz e Elisa. É como me sinto, Elisa explicou. Metade herança, metade lama. Herdei riqueza e sujeira na mesma medida. Beatriz, como psicóloga, via o padrão se repetindo. Miguel trabalhando obsessivamente para redimir o nome do pai. Clara incapaz de gastar R$1 sem sentir culpa. Sofia questionando cada vantagem que sua nova posição lhe dava. Vocês estão presos no ciclo de culpa de Roberto. Beatriz diagnosticou numa reunião de família. Ele se sentiu culpado por ter dinheiro e não compartilhar. Então criou sistemas complexos para ajudar vocês escondido. Agora vocês se sentem culpados por ter o dinheiro que ele escondeu. A percepção foi um choque. Eles não estavam apenas herdando bens, estavam herdando traumas. Foi então que Elisa tomou a decisão mais radical desde o início do conflito. Vamos doar 50% da herança. A declaração ecoou na biblioteca como um tiro. Miguel, Clara e Beatriz olharam para ela, incrédulos. Não toda, claro, Elisa explicou, mas a parte que veio diretamente dos esquemas e segredos. A fundação que Roberto criou para Ana vai se tornar real. A Fundação Ana Ferreira, para ajudar mães solteiras. A ideia era simplesmente brilhante. Em vez de lutar contra o passado, transformá-lo em algo positivo. Miguel propôs que a fábrica reformada destinasse 30% de seus lucros para programas de reintegração de ex-detentos, em homenagem ao tio. Raul Clara sugeriu bolsas para filhos de domésticas. Como eu era, antes de saber. Sofia e Eduardo criaram um programa de estágio para jovens da periferia nas empresas da família. Mas a transformação mais profunda veio de Beatriz. Ela propôs que a mansão, símbolo máximo dos segredos, se tornasse um centro de terapia familiar para pessoas em situações similares. Porque se tem uma coisa que aprendemos, ela disse, olhando para cada um, é que segredos de família são uma epidemia. E nós podemos ajudar a curar. A imprensa, que antes os crucificara, agora os celebrava. Os Montenegro Redimidos estampou a mesma revista que os atacara meses antes. Felipe e Camila, vendo a aprovação pública, tentaram uma reaproximação interesseira. Foram gentilmente, mas firmemente, rejeitados. Algumas pontes queimadas não podem ser reconstruídas, Elisa disse na última reunião familiar. E talvez não devam. Na véspera do lançamento oficial da Fundação Ana Ferreira, Clara encontrou uma última carta no diário da mãe, uma que ela guardara para si, incapaz de compartilhar antes. 15 de março de 2010.
Clara faz 25 anos hoje. Roberto veio e ficou só meia hora. Disse que está doente. Talvez seja o fim. Se você está lendo isso, filha, saiba que eu o perdoei. E espero que Elisa também o perdoe. O amor é complicado, mas o perdão é simples. Clara mostrou a carta a Elisa. As duas mulheres choraram juntas, não pelas traições, mas pela complexidade do amor que as unira de maneira tão improvável. No dia da inauguração da fundação, os 3 filhos de Roberto e a mulher que ele amara e traíra cortaram a fita juntos. E na plateia, entre os convidados, estava uma senhora idosa que ninguém reconheceu. Até que Elisa a viu e sorriu com lágrimas nos olhos. Era a irmã de Roberto, a tia que todos pensavam morta, a guardiã do último segredo da família Montenegro. Dona Amélia Montenegro, 85 anos, era uma lenda familiar que todos julgavam morta. Roberto falava dela no passado, Elisa nunca a conhecera, e as fotografias mostravam uma mulher jovem dos anos 50. Eu me exilei voluntariamente. Amélia explicou, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá, quando descobri o que meu irmão fazia. A história que ela contou reescreveu tudo o que eles pensavam saber. Amélia não era apenas irmã de Roberto, era sua sócia nos primeiros anos. Juntos, construíram um império a partir de uma pequena tecelagem herdada do pai. Ele me tirou da sociedade quando casei com um homem que ele desaprovava. E os olhos de Amélia se enevoaram com a memória. Disse que eu era uma vergonha para a família. O homem inadequado era um operário da própria fábrica. O crime de Amélia foi amar abaixo de sua classe. O mesmo crime de Ana, décadas depois. Eu sabia sobre Ana, Amélia revelou, e sobre as crianças. Acompanhei vocês de longe todos esses anos. Ela mostrou fotos que tirara escondido. Clara no parque, Miguel no futebol, Beatriz na formatura. Um álbum inteiro de uma tia que os observava do exílio autoimposto. Por que você nunca nos procurou? Miguel perguntou, a voz embargada. Porque o perdão de Roberto veio tarde demais, ela respondeu. Ele me procurou 1 ano antes de morrer. Pediu desculpas. Disse que eu estava certa. O amor não conhece classe. Roberto, em seu leito de morte, não apenas escrevera o testamento para os filhos secretos, reabilitara a irmã exilada. Deixara-lhe uma participação silenciosa nos negócios e uma carta de reconciliação. Eu guardei essa carta por 10 anos. Amélia entregou-a a Elisa. Acho que é hora de você ler. A carta era a confissão final de Roberto. Nele, ele pedia perdão a Amélia, a Elisa, a Ana, já morta, e a seus filhos. Reconhecia que seu preconceito de classe destruíra relacionamentos e que, no final, percebera que o amor era mais importante que as aparências. Ele mudou, Amélia afirmou. A doença deu-lhe clareza. Assim como dará a vocês, espero. A chegada de Amélia trouxe uma nova perspectiva. Ela se tornou a matriarca que a família nunca tivera. A ponte entre passado e presente, entre legítimo e ilegítimo. Sob sua orientação, a Fundação Ana Ferreira floresceu. A fábrica transformada tornou-se modelo de negócio social. A mansão abriu suas portas para a comunidade e os relacionamentos prosperaram. Sofia e Eduardo noivaram. Clara e Marcos tornaram-se parceiros em um ateliê de restauração. Miguel encontrou novo amor em uma professora de seus filhos. Beatriz, finalmente, fez as pazes com seus pais adotivos, que confessaram sempre saber da origem do dinheiro, mas temeram perdê-la se contassem a verdade. Num domingo ensolarado, todos se reuniram no jardim da mansão. Elisa, Amélia, os 3 filhos de Roberto, seus parceiros, seus filhos. 3 gerações de uma família que o acaso, ou destino, unira. Elisa olhou para o retrato de Roberto na parede da varanda. Você errou tanto, meu amor, sussurrou, mas no final nos deu uma família maior que qualquer um de nós poderia imaginar. E pela primeira vez, desde que encontrara o bilhete no relógio de bolso, sorriu genuinamente. O segredo que começara como uma facada no coração, terminara como uma cirurgia que os curou a todos. A herança final não estava nos bancos ou nos imóveis,
mas na lição que aprenderam, que todas as famílias têm segredos, mas apenas as corajosas os transformam em legados. A paz da nova configuração familiar durou exatamente 47 dias. No aniversário de 2 meses da Fundação Ana Ferreira, um e-mail anônimo chegou para todos os membros da família. Perguntem a Amélia sobre o incêndio de 1983. Verdade que Roberto levou para o túmulo tem um cheiro de gasolina. Miguel foi o primeiro a confrontar a tia. Incêndio? Que incêndio! Amélia envelheceu 10 anos em 10 segundos. O fogo que destruiu a fábrica original, a que pertencia ao pai de Ana. As peças se encaixaram com um baque surdo. A tecelagem Ferreira, o negócio da família de Ana, fora consumida por um incêndio suspeito em 1983. 2 anos depois, Roberto Montenegro comprara o terreno por uma fração do valor. Ele não sabia. Amélia insistiu, mas os olhos evitavam os deles. Roberto comprou o terreno em leilão judicial. Clara investigou os arquivos municipais. O relatório do Corpo de Bombeiros mencionava origem indeterminada, mas as testemunhas ouvidas na época descreviam homens não identificados rondando o local horas antes. Beatriz, com sua perspicácia psicológica, percebeu o padrão. Todas as grandes conquistas de Roberto vieram após tragédias de concorrentes. É muita coincidência. A descoberta ameaçava desfazer todo o processo de perdão e reconciliação. Miguel, que administrava a fábrica construída sobre as cinzas da tecelagem de seu avô materno, sentiu-se fisicamente doente. Estou administrando o produto do crime que destruiu minha família. Ele questionou Elisa, a voz um fio. Elisa, por sua vez, mergulhou nos arquivos particulares de Roberto. E encontrou a verdade que talvez preferisse não saber. Roberto não causara o incêndio, mas soubera quem causara. E se calara. O incendiário era ninguém menos que o próprio pai de Roberto, o patriarca Antônio Montenegro, meu sogro. Elisa sussurrou para Amélia. Seu pai. Miguel fechou a fábrica por 1 semana. Não conseguia pisar no local sem sentir o cheiro fantasmal de fumaça. Como administrar algo que foi roubado da nossa própria família? Ele questionou Beatriz durante uma sessão de terapia familiar. A resposta veio de onde menos esperavam. Do neto de Antônio Montenegro, o próprio Miguel. Restituição. Ele anunciou numa reunião de família: não podemos devolver o passado, mas podemos construir um futuro diferente. Sua proposta era radical. Transformar a fábrica em uma cooperativa onde os lucros seriam divididos igualmente entre todos os funcionários, com uma porcentagem destinada a um fundo de educação para filhos de trabalhadores têxteis. Assim, o que foi tomado pela ganância será transformado em justiça social. Clara apoiou imediatamente. Beatriz também, mas Elisa hesitou. É 70% da nossa renda, Miguel. Arriscar tudo assim. Foi quando Sofia interveio com a sabedoria prática que herdara da mãe. Vovó, o dinheiro que temos já é manchado. Que tal começarmos limpos mesmo que com menos? A decisão foi putada à votação. Para a surpresa de Elisa, Amélia votou a favor da mudança. Meu pai errou. Meu irmão perpetuou o erro. Chega de legados sujos. A transição foi turbulenta. Gerentes antigos pediram demissão. Fornecedores duvidaram da viabilidade. A imprensa especulou sobre mais uma crise Montenegro, mas então aconteceu o inesperado. Os funcionários, ao saberem que seriam coproprietários, trabalharam com uma dedicação que dobrou a produtividade. A qualidade dos produtos melhorou sensivelmente. Em 6 meses, a cooperativa Tecidos Justos não apenas se sustentava, prosperava. E a história do resgate ético atraiu clientes conscientes de todo o país. Miguel, ao receber o primeiro dividendo igualitário, chorou. Meu avô materno ficaria orgulhoso. Mas a restituição completa exigia mais um passo. Elisa decidiu doar o valor original da tecelagem Ferreira, ajustado pela inflação, para netos de ex-funcionários da família Ferreira que quisessem empreender.
O gesto foi a redenção final. O ciclo de violência e ganância que começara com Antônio Montenegro terminava com seus netos e bisnetos fazendo as pazes com o passado. Na cerimônia de doação, Clara leu uma passagem do diário de Ana que ninguém conhecia. Papai sempre disse que negócios vêm e vão, mas a honra fica. Hoje entendi. A honra dele ficou. E a dos Montenegro? Bem, isso eles terão que construir por conta própria. Agora, finalmente, estavam construindo. Enquanto a família se reestruturava moral e financeiramente, os corações seguiam seus próprios caminhos. Sofia e Eduardo marcaram o casamento, mas enfrentavam a resistência da família Albuquerque. Meu avô serviu sua família por décadas. Eduardo explicou a Sofia. Meus pais temem que este casamento pareça continuidade de servidão. A ironia não escapou a ninguém. Eduardo, neto do advogado da família, casando-se com a herdeira ilegítima, era a reviravolta social perfeita. Clara e Marcos, o arquiteto, enfrentavam desafios diferentes. Aos 43 anos, Clara descobria-se grávida. A notícia a aterrorizou e maravilhou na mesma medida. Ser mãe nova, com tudo que passei, ela confessou a Elisa, é uma segunda chance. Elisa respondeu, segurando sua mão, de fazer certo o que nossa geração errou. Mas o romance mais complicado era entre Beatriz e o juiz que supervisionava o processo de herança. Carlos Henrique, 55 anos, viúvo, descobrira a verdade sobre Beatriz durante o processo e se interessara pela mulher por trás do caso. É antiético, ele admitiu no primeiro encontro. Mas não pude evitar. Miguel, por sua vez, encontrava conforto nos braços de Teresa, a professora de seus filhos. Diferente de todos que conhecera, Teresa não se impressionava com seu sobrenome ou herança. Você é apenas Miguel para mim, ela dizia. O pai do Pedro e da Luísa. Os relacionamentos testavam os limites da nova família. Reuniões de domingo agora incluíam um juiz, um arquiteto, um advogado e uma professora. Pessoas que nunca teriam se cruzado no mundo antigo dos Montenegro. Num jantar especialmente tenso, Carlos Henrique fez uma revelação que silenciou a todos. O processo de herança de vocês mudou a jurisprudência do país. Agora, filhos não reconhecidos têm mais direitos sobre heranças de pais biológicos. A notícia foi um choque. Eles não estavam apenas reconstruindo uma família, estavam mudando o país. Sofia riu, aliviando a tensão. Então nosso drama familiar virou caso de direito sucessório? Mais que isso, Carlos Henrique corrigiu. Virou precedente para milhares de pessoas em situação similar. Naquela noite, enquanto os amantes se despediam, Elisa percebeu que os relacionamentos que mais desafiavam as convenções eram justamente os que traziam as mudanças mais profundas. O amor, afinal, era a verdadeira fronteira a ser cruzada. A gravidez de Clara trouxe alegria, mas também complicações médicas. Aos 43 anos, a gestação de risco exigiu repouso e exames constantes. Num desses exames, o geneticista fez uma descoberta que abalou a família novamente. Existe uma condição genética rara na família, o médico explicou. Algo que vocês herdaram do lado paterno. A doença era uma forma atípica de ataxia, degeneração neurológica que geralmente se manifestava após os 50 anos. Roberto tivera os primeiros sintomas aos 55. Antônio Montenegro morrera com complicações neurológicas aos 70. Todos vocês têm 50% de chance de ter herdado o gene, o médico informou. E seus filhos, 25%. O diagnóstico era uma espada sobre todas as gerações. Miguel, Clara e Beatriz precisariam fazer o teste. Sofia também. E as crianças, a notícia desencadeou uma crise existencial. Beatriz, como psicóloga, organizou sessões de apoio. Mas mesmo ela struggle com a própria possibilidade. Passamos a vida lutando por herança material, Miguel resumiu amargamente. E no final, a herança real pode ser uma sentença. Elisa,
que cuidara de Roberto durante sua doença, compartilhou o que sabia. Ele piorou rápido nos últimos 2 anos. Perdeu mobilidade depois da fala, mas a mente permaneceu lúcida até o fim. Foi a sua cruz. A possibilidade de repetir o mesmo destino aterrorizou a todos. Sofia adiou o casamento. Miguel questionou se deveria ter mais filhos. Clara considerou interromper a gravidez. Foi Amélia, com sua perspectiva de 85 anos, que trouxe clareza. Meu pai teve a doença. Meu irmão também. Eu escapei. Sabem por quê? Porque a vida é uma roleta russa genética. Mas o que importa não é o que você herda, mas o que faz com o tempo que tem. Sua sabedoria acalmou os ânimos. Um a um foram fazendo os testes. Miguel era portador. Clara não. Beatriz portadora. Sofia não. O alívio e a tristeza se misturaram de maneira cruel. Irmãos unidos pela mesma história, divididos pelo mesmo destino genético. Miguel, ao receber o resultado, isolou-se por 3 dias. Quando reapareceu, tinha uma nova determinação. Se tenho 10 ou 15 anos de saúde, vou fazer cada dia valer. Minha herança não será dinheiro ou doença. Será o legado que deixar para meus filhos, Beatriz. Mais pragmática, começou o tratamento preventivo e mudou completamente seu estilo de vida. Se a doença vem, que me encontre lutando. A experiência uniu a família de maneira profunda. Perceberam que, no final, estavam todos no mesmo barco. Alguns com vazamento, outros não, mas navegando nas mesmas águas traiçoeiras. E isso, de alguma forma, era um conforto. Enquanto a família enfrentava o diagnóstico genético, os advogados encontraram um documento que todos pensavam perdido. O testamento oficial de Roberto, registrado em cartório 1 semana antes de sua morte. Diferente do testamento holográfico que Elisa encontrara, este era formal, assinado com todas as exigências legais. E suas disposições eram diferentes. No testamento oficial, Roberto deixava 60% para Elisa, 30% para sobrinhos e 10% para caridade. Nenhuma menção a Clara, Miguel ou Beatriz. A descoberta criou um terremoto jurídico e emocional. Dr. Albuquerque, já muito idoso, não se lembrava da existência desse documento. Ele deve ter mudado de ideia, o advogado conjecturou. Escreveu o holográfico depois, mas a data era a mesma. Os 2 testamentos foram escritos no mesmo dia. Carlos Henrique, o juiz namorado de Beatriz, analisou os documentos com cuidado profissional. O testamento holográfico é válido, mas o oficial tem mais força legal. Vocês podem enfrentar anos de batalha judicial. A perspectiva era exaustiva. Miguel, já enfrentando seu diagnóstico genético, não tinha energia para outra guerra. Que fiquem com o dinheiro, ele declarou numa reunião familiar. Já temos o que precisamos. Mas Clara discordou veementemente. Não é sobre dinheiro. É sobre o reconhecimento que mamãe esperou a vida toda. Foi Sofia, a futura advogada, quem encontrou a solução. Ela notou uma cláusula quase ilegível no testamento oficial. Exceto se comprovada a existência de herdeiros diretos não reconhecidos legalmente, caso em que este testamento será nulo. A cláusula era a salvação. Roberto, consciente de seus filhos secretos, protegera-os mesmo no testamento que parecia excluí-los. A batalha legal foi rápida após a descoberta. O testamento holográfico prevaleceu. Clara, Miguel e Beatriz foram oficialmente reconhecidos como herdeiros. Na cerimônia de homologação, Elisa fez um discurso que ficaria na história da família. Roberto errou em vida, mas acertou na morte. Deixou-nos não apenas bens, mas a oportunidade de corrigir injustiças. E essa é a maior herança de todas. Naquela noite, ela queimou o testamento oficial na lareira da biblioteca. Algumas pontes precisam ser queimadas para que outras se fortaleçam. O ato foi simbólico, mas poderoso. Representava o fim definitivo das dúvidas e o início de uma nova era para os Montenegro Ferreira. O parto de Clara foi um evento que reuniu toda a família no hospital.
Enquanto ela lutava para trazer nova vida ao mundo, cada pessoa na sala de espera refletia sobre seus próprios renascimentos. Marcos, o arquiteto, segurava a mão de Clara e lembrava-se de como ela mudara sua vida. De solitário, divorciado, a parceiro de uma mulher extraordinária. Miguel, aguardando com Teresa, pensava no próprio diagnóstico e na vida que ainda tinha pela frente. Seu filho Pedro, agora com 10 anos, segurava sua mão firmemente. "Você vai ficar bem, pai?" O menino perguntou, perceptivo. "Sempre, filho. Enquanto tiver você." Beatriz e Carlos Henrique conversavam baixo sobre seus planos de casamento. Simples, íntimo, longe dos holofotes que os perseguiram. Sofia e Eduardo revisavam os planos do próprio casamento, agora marcado para o próximo mês. A experiência da família os ensinara a valorizar o essencial. Elisa e Amélia, as matriarcas, observavam a nova geração com mistura de orgulho e incredulidade. "Quem diria que terminaríamos assim?" Amélia sussurrou. "Depois de tudo. Depois de tudo, é a única maneira de terminar bem." Elisa respondeu. Quando o choro do bebê ecoou pelo corredor, um silêncio reverente tomou conta de todos. Clara dera à luz uma menina, saudável, perfeita, Ana Elisa. Clara anunciou quando puderam visitá-la, em homenagem às duas avós que a amariam incondicionalmente. A escolha do nome foi o perdão final. Ana, a amante. Elisa, a esposa. Ambas imortalizadas na nova vida que unia todos os fios da história familiar. Nos dias seguintes, enquanto cuidavam da recém-nascida, cada membro da família experimentou seu próprio renascimento. Miguel começou um diário-vídeo para seus filhos, documentando sua vida enquanto ainda tinha saúde plena. Beatriz e Carlos Henrique criaram uma fundação para apoio psicológico a famílias em conflito sucessório. Sofia e Eduardo simplificaram drasticamente seus planos de casamento. Seria no jardim da mansão, apenas família e amigos próximos. Elisa e Amélia, as outrora rivais, tornaram-se companheiras inseparáveis. Duas velhas senhoras rindo das ironias da vida. E Clara, amamentando sua filha, no mesmo quarto onde limpara janelas por 20 anos, percebeu o círculo completo. O segredo que começara com um bilhete escondido terminava com uma criança celebrada por todos. A herança de vergonha transformara-se em legado de amor. Na festa de apresentação da bebê, Elisa fez um brinde que resumiu tudo. Por Ana Elisa, que herda não nossos segredos, mas nossa sabedoria. Não nossas dores, mas nossa capacidade de cura. E, acima de tudo, nosso amor incondicional. E enquanto o sol se punha sobre o jardim, onde tantos dramas se desenrolaram, pela primeira vez não havia sombras, apenas luz. O jardim da mansão Montenegro nunca estivera tão belo. Flores brancas e azuis, as cores da nova bandeira familiar, enfeitavam cada arco, cada árvore. Sofia escolhera simplesmente, mas com significado, branco para a paz conquistada, azul para a verdade que os libertara. "Vovó, estou nervosa", Sofia sussurrou enquanto Elisa a ajudava com o véu. "Todo noivo fica, querida. Eu sou a noiva." Ela riu, aliviando a tensão. Elisa ajustou o véu, seus olhos marejados. "Você está linda." "Sua mãe." Todas suas mães estariam orgulhosas. A referência às mães era intencional. Ana, a avó biológica. Clara, a mãe que a criou. Elisa, a avó que a acolhera. E Beatriz, a tia que se tornara confidente. O casamento era pequeno, como queriam. Apenas família e poucos amigos verdadeiros. Mas quando Sofia começou a caminhar em direção a Eduardo, cada passo parecia carregar o peso e a leveza de gerações. Miguel, dando-lhe o braço, sentiu-se estranhamente paternal. "Ele é um homem de sorte, irmã. E eu uma mulher de sorte de tê-lo como irmão." A cerimônia foi conduzida por Carlos Henrique em sua primeira celebração como juiz de paz. As palavras que escolheu falavam de perdão, segundas chances e amor que transcende circunstâncias.
como testemunhei pessoalmente, ele disse, olhando para Beatriz. As famílias mais fortes são aquelas que se escolhem mutuamente, além dos laços de sangue. Quando trocaram as alianças simples de ouro maciço, 100 diamantes. Eduardo fez um juramento não tradicional. Prometo honrar não apenas você, mas toda a história que te trouxe até mim, e ajudar a escrever os capítulos que ainda virão. A recepção foi um verdadeiro mosaico de histórias. Funcionários antigos da mansão servindo canapés aos netos de Antônio Montenegro. Amigos da faculdade de Sofia, conversando com ex-colegas de obra de Miguel. O momento mais emocionante veio durante os discursos. Clara, usualmente reservada, levantou-se com a pequena Ana Elisa no colo. Minha mãe sonhava com um dia como este para mim. A vida me deu algo melhor para minha filha. Ela olhou para Sofia e para todas as filhas que ganhei pelo caminho. Miguel, já com alguns sintomas sutis da ataxia, falou com dificuldade crescente, mas com convicção inabalável. Herdei muitas coisas do meu pai. A doença é a que menos importa. A capacidade de amar é a que mais vale. A festa estendeu-se até a madrugada. No auge da celebração, sob as estrelas, as 3 gerações dançaram juntas. Elisa e Amélia, valsando com graça surpreendente. Clara e Marcos balançando suavemente com a bebê. Sofia e Eduardo perdidos em seu mundo. Na despedida, Elisa entregou a Sofia uma pequena caixa. Dentro, o relógio de bolso onde tudo começara, para lembrar que mesmo dos segredos mais dolorosos, podem nascer os amores mais belos. O casamento não unira apenas 2 pessoas, unira definitivamente 2 histórias que o destino teimara em entrelaçar. Os sintomas avançavam mais rápido que o esperado. 6 meses após o diagnóstico, Miguel já usava bengala. 1 ano depois, a cadeira de rodas tornou-se necessária para longas distâncias. É humilhante. Ele confessou a Teresa numa noite particularmente difícil. Ser reduzido a isso. Teresa, sempre prática, ajustou o travesseiro dele. Você não está sendo reduzido, Miguel. Está sendo transformado. A fábrica cooperativa prosperava sob sua liderança adaptada. Miguel implementara videoconferências, controles de voz, visitas virtuais. Sua incapacidade física inspirara inovações que beneficiavam todos os funcionários com mobilidade reduzida. Mas a maior batalha era interna. A raiva que sempre o definira transformava-se em algo mais complexo, uma aceitação dolorosa, mas necessária, num dia especialmente difícil. Quando não conseguira segurar uma xícara, Miguel pediu para ser levado ao cemitério. Sozinho, encarou a lápide de Roberto. Você passou por isso também, não foi? Sussurrou. Esta fraqueza, esta dependência, o silêncio do mármore foi sua resposta. Mas na volta, Miguel pediu ao motorista que passasse na antiga casa de Ana. O prédio ainda estava lá, precário, testemunha silenciosa de tantas lutas. Foi então que teve a ideia que mudaria tudo. Quero criar um instituto para doenças neurodegenerativas, anunciou na próxima reunião familiar, com foco em pessoas sem recursos. A proposta foi recebida com entusiasmo, mas também preocupação. Miguel, você precisa preservar suas energias, Beatriz alertou. A irmã psicóloga em ação. Preservar energias para quê? Para assistir minha deterioração? Não, obrigado. O Instituto Miguel Ferreira, ele insistiu no nome materno, nasceu num antigo galpão próximo à fábrica, com tecnologia de ponta financiada pela herança Montenegro e atendimento gratuito para quem precisasse. Sua primeira grande conquista foi uma parceria com uma universidade para pesquisas sobre a forma específica de ataxia que o afligia. Se não posso ser curado, disse aos pesquisadores, que minha doença sirva para curar outros. A imprensa, que antes explorara seus escândalos, agora celebrava sua coragem. Do herdeiro secreto ao herói da saúde, estampou uma revista médica. Mas o momento de maior redenção veio quando Felipe e Camila, os primos que tantos combateram, apareceram no instituto com um cheque substancial. É do nosso pai.
Felipe explicou. Constrangido, ele pediu que dessemos antes de morrer. Disse que se arrependeu de como agimos. Miguel aceitou a doação, mas fez questão de mostrar-lhes cada paciente, cada pesquisa. Herança não é sobre o que você recebe, disse. Já na cadeira de rodas, é sobre o que você faz com o que recebe. Naquela noite, ao ser levado para casa, Miguel olhou para Teresa. Vou morrer, você sabe. Todos vamos, querido. A diferença é que você está vivendo de verdade antes. E pela primeira vez, desde o diagnóstico, Miguel riu. Uma risada genuína, livre do amargura que sempre o acompanhara. A queda física revelara-se sua elevação moral. Inspirada pelo diário de Ana, Elisa começou o seu próprio. Não para ser lido após sua morte, mas para ser compartilhado em vida. Querida família, começava a primeira entrada. Se estão lendo isto, é porque finalmente entendi que segredos são veneno e a verdade, mesmo dolorosa, é o antídoto. Seu diário tornou-se um presente semanal. Todas as segundas-feiras, ela lia uma entrada para a família reunida. Algumas eram dolorosas. Hoje sonhei com Roberto. Ele me pedia perdão. Acordei chorando, mas percebi que já o perdoei faz tempo. O difícil foi perdoar-me por não ter visto o que estava diante de mim. Outras eram cômicas. Amélia e eu tentamos usar o tablet hoje. Conclusão: tecnologia é para jovens. Voltamos aos livros com alívio de velhas sábias. Mas as entradas mais poderosas eram sobre seu processo de aceitação. A infertilidade sempre foi minha culpa secreta. Agora vejo que me permitiu ser mãe de maneira mais ampla. Mãe de Clara, Miguel, Beatriz, Sofia, mãe de tantos que precisavam. O diário tornou-se uma terapia coletiva. Após cada leitura, a família compartilhava suas próprias reflexões. Miguel, com a fala já afetada, ditava suas entradas para Teresa. A doença me ensinou que o corpo é emprestado. A alma é que é nossa. Clara escrevia sobre a maternidade tardia. Aos 44 anos, troco fraldas com a sabedoria de quem sabe que cada momento é precioso. Ana Elisa ri, como se soubesse todos os nossos segredos e os aprovasse. Beatriz, a psicóloga, usou o diário para seu próprio processo de cura. Passei a vida ajudando outros a encontrar suas verdades. Precisava encontrar as minhas. Num domingo especial, Elisa leu a entrada mais importante. Hoje entendi que Roberto não nos traiu. Ele nos deu uma família maior. A Ana deu-lhe filhos, eu dei-lhe legado. E juntas, damos uns aos outros o que nenhuma poderia dar sozinha. Após a leitura, Amélia, usualmente silenciosa nas reuniões, levantou-se com dificuldade. Eu também tenho um diário, revelou. E hoje quero ler uma entrada. Seu diário contava a história do exílio, da solidão, do arrependimento por não ter lutado mais pela irmandade com Roberto. Morro todos os dias por não ter estado ao lado de vocês. Ela leu, a voz trêmula, mas renasço a cada dia que passamos juntos agora. Os diários, que começaram como registros de dores separadas, tornaram-se a cola que unia definitivamente a família. Prova de que as histórias, quando compartilhadas, curam mais que qualquer herança material. Com a saúde de Miguel deteriorando rapidamente, ele convocou uma reunião extraordinária. Não sobre negócios ou heranças materiais, mas sobre o legado que deixariam. O dinheiro divide, ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Mas os valores unem. Que valores queremos passar adiante? A pergunta gerou discussões acaloradas. Sofia, grávida de seu primeiro filho, queria que a criança crescesse conhecendo toda a história, as partes bonitas e as feias. Clara preocupava-se com a pequena Ana Elisa. Não quero que ela carregue o peso dos nossos segredos. Beatriz propôs algo radical. Que tal criarmos um código de ética familiar? Algo vivo que evolua com as gerações? A ideia foi aceita com entusiasmo. O código teria princípios básicos, verdade sempre, mesmo quando doa perdão como prática, não como evento solidariedade acima de conveniência amor, que transcende biologia, mas o artigo mais controverso foi proposto por Miguel.
doação de pelo menos 50% dos ganhos para causas sociais. Houve resistência. E a segurança das futuras gerações? Questionou Eduardo, o pragmático. Segurança não vem de dinheiro no banco. Miguel respondeu com a autoridade de quem enfrentava a morte. Vem de saber que você fez a diferença. Após semanas de debate, o código foi aprovado por unanimidade. E, para torná-lo tangível, criaram o Fundo Ético Familiar, uma conta onde todos depositariam parte de seus rendimentos para projetos sociais escolhidos coletivamente. O primeiro projeto financiado foi uma creche para filhos de trabalhadoras domésticas, uma homenagem silenciosa a Clara e sua mãe Ana, o segundo. Bolsas de estudo para jovens adotados, tributo a Beatriz. O terceiro, pesquisas sobre doenças neurodegenerativas, legado de Miguel. Mas a verdadeira herança intangível manifestou-se de maneira inesperada. Pedro, filho de Miguel, agora com 12 anos, escreveu uma redação escolar que ganhou prêmio nacional. Minha família é um quebra-cabeça que veio de várias caixas diferentes. Tem peças nobres e peças simples, peças antigas e peças novas. O que importa não é de onde vêm as peças, mas que todas se encaixam perfeitamente. A professora pediu que ele explicasse à classe. Pedro, com a maturidade de quem crescera em meio a tantas verdades, resumiu: amor de verdade não escolhe sangue ou história, escolhe pessoas. Naquela noite, Miguel, já praticamente sem fala, escreveu num tablet sua última mensagem como líder da família. Missão cumprida. Podem seguir sem mim. E pela primeira vez, a família sentiu que poderia de fato seguir, porque ele lhes dera asas, não apenas herança. 5 anos se passaram desde a morte de Miguel. A família Montenegro Ferreira agora era uma instituição consolidada, não de riqueza, mas de valores. O Instituto Miguel Ferreira curava centenas. A cooperativa têxtil era modelo nacional. O Fundo Ético Familiar financiava dezenas de projetos. E o Código de Ética era estudado em escolas de negócios. Sofia e Eduardo, agora pais de 2 filhos, dirigiam a fundação com mãos firmes e corações compassivos. Clara e Marcos expandiram o ateliê de restauração para uma escola de artes para crianças carentes. Beatriz e Carlos Henrique, pais de gêmeos, criaram um centro de mediação familiar que impedia que outras famílias passassem por conflitos como os deles. Elisa e Amélia, ambas nonagenárias, tornaram-se as avós universais de todos os projetos, sábias, amorosas, incansáveis. Num domingo ensolarado, reuniram-se para a inauguração da Casa das Histórias, um museu interativo sobre a família, mostrando não apenas os sucessos, mas os fracassos. Não apenas as alegrias, mas as dores, porque famílias perfeitas só existem em contos de fadas. Elisa disse no discurso de abertura: as famílias reais são feitas de altos e baixos, e é nos baixos que aprendemos a levantar juntos. Ana Elisa, agora uma menina de 5 anos, vivaz e perceptiva, puxou a mão de Clara durante a visita. Mamãe, o vovô Roberto era bom ou mau? Clara pensou por um momento, depois respondeu com a sabedoria conquistada a duras penas. Era humano, querida. Como todos nós, cheio de luzes e sombras. O importante é que no final escolhemos focar nas luzes. No encerramento do evento, Elisa reuniu todos para um anúncio surpresa. Estou doando a mansão para a fundação. Será a casa da família, um lugar onde qualquer família em conflito poderá vir buscar reconciliação. O gesto era a redenção final do espaço que testemunhara tantos segredos e sofrimentos. Naquela noite, enquanto se despediam, Amélia pegou a mão de Elisa. Roberto estaria orgulhoso. Eu estou orgulhosa, Elisa corrigiu suavemente. De nós, de tudo que construímos, do que ele quebrou. E enquanto as luzes se apagavam na mansão, que não era mais deles, mas de todos, sentiram a paz completa. O segredo que começara num bilhete escondido terminava numa casa aberta. A herança que parecia uma maldição
revelara-se a bênção que os unira para sempre. A reforma da mansão para torná-la casa da família revelou um segredo final. Dentro de um vão na parede do quarto que fora de Clara quando menina, os operários encontraram uma caixa de metal enferrujada. Dentro, cartas. Dezenas delas, todas de Ana para Roberto, nunca enviadas. Querido Roberto, começava a primeira, datada de 1986. Miguel fez 1 ano hoje. Ele anda tentando dar os primeiros passos. Você perderá tudo. Clara leu as cartas com lágrimas nos olhos. Sua mãe escrevera por décadas, documentando cada marco dos filhos que Roberto não via crescer. Clara leu sozinha hoje, uma página inteira. Ela tem seus olhos e minha teimosia. Miguel foi expulso da escola por brigar. Ele defende um menino menor. Tem seu caráter mesmo sem te conhecer. Hoje soube que Beatriz foi adotada por uma boa família. Escrevi para você, mas rasguei a carta. Algumas dores são grandes demais para compartilhar. A última carta, escrita já com a letra trêmula da doença, era a mais comovente. Roberto, estou morrendo. O câncer avança e não há mais esperança. Só tenho um pedido. Cuide deles quando eu for embora. Clara é forte, mas carrega o mundo nas costas. Miguel é bravo, mas só porque a vida foi dura com ele. E Beatriz? A Beatriz merece saber que foi amada desde o primeiro instante. Não te culpo mais. O amor que tivemos foi real, mesmo que escondido. E nossos filhos são o melhor de nós dois. Adeus, meu amor proibido. Até em outra vida, onde talvez sejamos livres para nos amar abertamente. A descoberta das cartas completou o círculo. Ana não era a amante ressentida que imaginavam. Era uma mulher de amor profundo e perdão ainda mais profundo. Beatriz, ao ler sobre si mesma, finalmente fechou sua ferida de abandono. Ela me amou. Ela só quis o melhor para mim. Elisa, emocionada, propôs que as cartas fossem o coração da exposição permanente na casa da família, para mostrar que até nas situações mais difíceis, o amor pode prevalecer. As cartas de Ana tornaram-se o testamento final da família, não de posses, mas de sentimentos. Prova de que o amor, mesmo nas circunstâncias mais complexas, deixa marcas eternas. Enquanto organizavam as cartas de Ana, Sofia encontrou um pequeno envelope preso na última página do diário da avó. Dentro, um anel simples de prata e uma nota. Para minha filha Beatriz, quando encontrar seu verdadeiro amor. Foi o primeiro presente que seu pai me deu. A descoberta foi especialmente significativa porque Beatriz e Carlos Henrique planejavam renovar seus votos após 5 anos de casamento. É dela. Beatriz sussurrou, segurando o anel. Ela queria que eu o tivesse. A cerimônia de renovação de votos tornou-se um tributo a Ana. Beatriz usou o anel. E Carlos Henrique surpreendeu-a com uma aliança gravada com a data do nascimento de Ana, 12 de dezembro, para lembrar que o amor dela nos trouxe até aqui. Ele explicou. Mas a surpresa maior veio quando Teresa, a viúva de Miguel, subiu ao altar com os filhos agora adolescentes. Miguel pediu que eu desse isso a você quando chegasse este momento. Ela entregou a Beatriz um pequeno pacote. Dentro estava o relógio de bolso de Roberto, o mesmo que começara tudo. Ele disse que você era a guardiã da história da família, Teresa explicou, e que este relógio pertencia a quem melhor entendesse que o tempo cura todas as feridas. Beatriz, emocionada, prometeu passar o relógio adiante quando chegasse a hora. A próxima geração precisa saber que nossos erros não nos definem. Nossas reparações, sim. A cerimônia terminou com todas as 3 gerações, dançando juntas sob as estrelas, enquanto fotos de Ana, Roberto e Miguel eram projetadas nas paredes do jardim. O passado e o presente fundiam-se em um momento perfeito de paz e completude. Ana Elisa, agora com 10 anos, era a ponte viva entre todos os ramos da família. Neta de Clara e bisneta de Ana e Roberto, ela carregava de história nos olhos sábios e no coração compassivo. Num trabalho escolar sobre minha herança familiar, ela fez uma escolha surpreendente.
Minha herança não é o dinheiro ou as empresas. Ela leu para a classe. É a capacidade de perdoar. Minha família me ensinou que o perdão é como uma semente. Quando você a planta, nascem flores onde antes havia apenas terra seca. A professora, comovida, enviou uma cópia para Elisa. A matriarca, agora com 95 anos, chorou ao ler. Ela entendeu, melhor que todos nós. Mas a verdadeira prova da compreensão de Ana Elisa veio quando uma nova crise familiar surgiu. Felipe, o primo que tanto os combatera, apareceu falido e doente. O câncer consumiu tudo. Ele confessou, humilhado, e minha família me abandonou. Enquanto os adultos discutiam o que fazer, Ana Elisa aproximou-se de Felipe com um copo de água. Vovó Elisa diz que família é para sempre. Ela disse simplesmente, você é família. O gesto da menina envergonhou os adultos para a ação. Elisa ofereceu-lhe tratamento no Instituto Miguel Ferreira. Clara organizou um sistema de apoio. Beatriz ofereceu terapia. Felipe, curado e transformado, tornou-se o mais fervoroso defensor da família que um dia rejeitara. Uma criança de 10 anos me ensinou sobre amor incondicional, ele disse numa entrevista, e salvou minha vida. Ana Elisa, quando perguntada por que ajudar alguém que tanto prejudicara a família, respondeu com simplicidade devastadora, porque ele também era filho do vovô Roberto. E todo mundo merece uma segunda chance. A sabedoria da mais jovem Montenegro provava que o legado familiar estava em boas mãos e corações. Amélia, aos 95 anos, sentiu que seu tempo chegava. Numa tarde tranquila, reuniu a família para seu último testamento. Há um segredo que guardei por 70 anos. Ela começou, a voz fraca, mas clara, sobre o verdadeiro motivo do incêndio na tecelagem Ferreira. Todos prenderam a respiração. Meu pai não incendiou a tecelagem por ganância. Ela revelou. Foi por amor. A história que emergiu reescreveu tudo novamente. Antônio Montenegro, o patriarca, e Isabel Ferreira, a avó de Ana, tiveram um caso proibido décadas antes. O incêndio aconteceu durante uma discussão entre eles, um acidente que Antônio encobriu para proteger Isabel. Ele amava ela, como Roberto amou Ana, como esta família sempre amou contra todas as convenções. O segredo explicava a obsessão de Roberto por Ana. Não era apenas atração, era a repetição de um padrão familiar. O amor é nosso destino e nossa maldição. Amélia concluiu, mas sempre escolhemos torná-lo nossa bênção. Naquela noite, Amélia partiu em paz, segurando as mãos de Elisa e netos. Seu último suspiro foi um sorriso. Ela morrera como vivera, guardiã das verdades mais profundas da família, revelando-as apenas quando o momento era perfeito. Sua morte não foi triste, mas completude. Ela fechou o círculo que começara com seu pai e terminava com seus sobrinhos netos em paz. Um ano após a morte de Amélia, a família completou a transformação da mansão na casa da família. O jardim, onde tantos dramas se desenrolaram, tornou-se o Jardim das Histórias. Cada canteiro representava um membro da família. O canteiro de Ana. Margaridas brancas, simples mas resistentes, o de Roberto. Carvalhos altos, fortes mas com raízes ocultas. O de Miguel, ipês amarelos, que florescem mesmo no inverno. O de Amélia, rosas trepadeiras, que alcançam alturas inesperadas. No centro, uma fonte com a inscrição. Aqui, as águas do perdão lavam as feridas do passado. A inauguração atraiu centenas de pessoas. Famílias que eles ajudaram, ex-funcionários, amigos de todas as fases da jornada. Sofia, agora diretora da fundação, fez o discurso de abertura. Esta casa testemunhou segredos, traições, dores, mas também testemunhou perdão, redenção e amor renascido. Que sirva de farol para todas as famílias perdidas em suas próprias tempestades. Clara e Beatriz, as irmãs que personificavam a união dos dois lados da história, cortaram a fita juntas
Enquanto os visitantes exploravam a casa, Ana Elisa, agora com 11 anos, guiava um grupo de crianças pela exposição. E esta é a carta que minha bisavó Ana escreveu. Onde ela explicava, com a naturalidade de quem crescera entre essas verdades. No final do dia, Elisa, agora a única matriarca restante, sentou-se na varanda onde tudo começara. Estou pronta, ela disse a Clara. O ciclo está completo. Clara segurou sua mão. Ainda precisamos de você, vovó. Precisam do que eu represento, não de mim. E isso vocês já carregam dentro de si. O pôr do sol pintou o jardim de dourado, e pela primeira vez, Elisa sentiu não a dor do passado, mas a paz do dever cumprido. 10 anos se passaram. A casa da família ajudara milhares. O código ético familiar era estudado internacionalmente. E a história dos Montenegro Ferreira tornara-se um conto moderno sobre redenção. Elisa partiu pacificamente aos 100 anos, cercada por 4 gerações de uma família que ela ajudara a construir do caos. Seu último testamento continha apenas uma linha. Deixem que o amor seja a única herança. No funeral, em vez de luto, celebraram uma vida extraordinária. Gerações de Montenegros e Ferreiras, agora indistinguíveis, compartilharam histórias da mulher que transformara a traição em triunfo do amor. Ana Elisa, agora uma jovem mulher de 21 anos, fez o discurso final. Dona Elisa Montenegro não foi vítima de uma traição, foi arquiteta de uma nova maneira de amar. Ela nos ensinou que as famílias não são dadas, são construídas. E que o amor não é um sentimento frágil, mas uma escolha corajosa que fazemos todos os dias. A família continuou a crescer e se expandir. Novos casamentos, novos filhos, novos negócios, todos guiados pelos princípios que emergiram do sofrimento. O relógio de bolso, agora com Beatriz, seria passado para Ana Elisa na sua formatura em psicologia, para continuar guardando nosso tempo. Beatriz disse na cerimônia. E quando Ana Elisa o abriu, encontrou uma nova mensagem deixada por Elisa, para minha bisneta querida, que sua geração ame mais livremente que a nossa. O relógio continua, mas o tempo é de vocês agora. Na mansão transformada, no jardim onde tantas vidas se entrelaçaram, uma placa simples marca o legado eterno. Aqui, uma família aprendeu que o amor é maior que qualquer segredo, que sirva de inspiração para todas as famílias ainda aprendendo. E assim, o segredo que começou com um bilhete escondido termina com uma casa aberta. A herança que poderia ter destruído uma família, no final, construiu um legado que transcende o tempo. O amor, sempre o amor, teve a última palavra.